do coronavírus, estão falando sobre, tirando as dúvidas, né, sobre esse assunto, e você fez uma pergunta muito pertinente. Boa, Kátia, a gente estava falando da eficácia da vacina. A doutora falou aí de 4 vacinas, pelo menos, já usadas Sim. pelo mundo. A Coronavac, a gente leu alguma coisa, doutora, que a eficácia é de 90%. O quanto isso significa de bom ou ruim na nossa vida mesmo? Olha, eficácia de vacina acima de 90% é bom demais, é muito bom. Na verdade, com menos de 90%, 70%, na verdade, a maior parte das pessoas diz que até acima de 50% já vale a pena você fazer a vacina se você não tiver riscos ou efeitos adversos importantes. Então, acima de 90% é o que todas elas estão prometendo ou estão evidenciando em seus estudos. É muito parecido uma para outra. Então, 90% de eficácia é ótimo, a pessoa já pode saber. É muito bom. É muito bom. Agora, é muito bom se você considerar um número X de pessoas se vacinando, né? Sim. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Iniciando a vacinação, em quanto tempo, mais ou menos, a gente vai ter a maioria das pessoas no Brasil imunizadas? A gente fala num continente. É diferente a gente falar de um país como Portugal, Noruega, países com uma dimensão muito menor. Imagina, assim, quanto tempo os brasileiros vão estar todos imunizados? Pois é, a questão é por isso que está se cobrando tanto do governo, do Ministério da Saúde, que esse plano de imunização saia com mais detalhes. Porque não é fácil você vacinar a população inteira do Brasil, como você pontuou muito bem. É diferente você fazer isso no Reino Unido, infinitamente menor, na Noruega, em Portugal, etc. E a questão é que se a gente for pensar que o ideal é ter uma cobertura de pelo menos 70% da população, se a gente for considerar a população que o Brasil tem, e detalhe, não é só a questão da população, são as características geográficas do país. A gente tem muitos municípios, tem população indígena e temos muitos municípios que não têm um acesso muito fácil, né? Que são distantes de grandes centros, etc. O Brasil é gigante, né? Então, isso vai demorar bastante. Precisa ser acelerado. Para ser acelerado, tem que ter uma logística boa, tem que ter um plano bastante bom para isso ser implementado. Agora, a gente tem outros problemas, né? Quer dizer, não é só escolher qual a vacina vai comprar, de se organizar. A organização também nesse país já é um problema, porque as pessoas não entram num acordo de como fazer as coisas. Então, se bate a cabeça há muito tempo, para depois escolher como vai ser feito. Só que a gente começa a ver que a gente não tem seringa, que a gente não tem agulha. Então, não adianta também pensar em a vacina chegar e você vai imunizar a população de que jeito? Não é melhor todo mundo sem? O problema... Uma questão que você falou é que não se trata de escolher vacina, porque é tudo que os outros países não estão fazendo. Pois é, estão escolhendo. Então, o Canadá encomendou todas as vacinas e todos os países que têm algum juízo na cabeça estão encomendando todas as vacinas e que possam ser liberadas. Se a compra ela vai acontecer ou não vai, isso é um outro detalhe. Mas os países estão encomendando, entrando em acordo e vendo quantas doses o fabricante pode destinar para o país XYZ. Então, a questão não é escolher vacina. Passado esse problema, que não é problema, porque, na verdade, tem que entrar em contato com todos os fabricantes e tentar estabelecer parcerias com todos. Ainda mais pelo número de pessoas que a gente tem nesse país. Não adianta escolher uma. Exatamente. E aí você tem que... uma das coisas que faz parte do planejamento, justamente é isso que você falou, você planejar a compra de insumos. E você não vai imaginar que um fabricante de seringa, sem ter certeza que ele vai vender, na atual conjuntura, ele vai sair fabricando sem ter promessa de compra. Nenhuma indústria faz isso. Então, você tem que ter uma noção de quanto você vai vender para você focar a produção. Se eles estabelecerem que vão comprar X seringas, a indústria também não consegue fabricar não sei quantas seringas da noite para o dia. Então, eles precisam estar começando já para começar a entregar dali a não sei quanto tempo. Eu não estou falando dos períodos porque eu não sei, porque eu não fabrico seringa, mas a gente sabe que a logística ela tem que pensar, cogitar essas coisas. E isso tudo é o que a gente não viu até o presente momento. De uma maneira surpreendente, né? Se a gente for considerar a formação do nosso ministro da Saúde. Eu acho que é surpreendente pro lado negativo, né? Porque, obviamente, e aí a gente começa a ver o quanto que
a gente está tão atrasado. Outro dia eu estava vendo uma matéria no Jornal da Band que dizia que o Brasil demorou tanto para dar a resposta para a Pfizer. Isso lá atrás. Se o Brasil ia querer ou não vacinas e a Pfizer oferecendo, a gente já está mais de 34 países para trás. Já tem 34 países à nossa frente para comprar vacina, sendo que a gente tem mais de 200 milhões de brasileiros. Quando tem país aí que, como o Canadá, o terceiro país do mundo com mais casos, Canadá. Quantos canadenses existem? É uma parcelinha assim, se pegar São Paulo e mais um outro estado. O território do Canadá é enorme, mas tem muito menos gente. Menos do que tem no gente. Tem um Brasil, né? adensamento maior lá embaixo no sul do país, Então. né? Porque em cima é muito frio. Pois é, mas aí o que eles fazem? Eles compram vacina de todo mundo que tem vacina. E aqui a gente fala, não, vou escolher. Parece que você está escolhendo a roupa que você vai jantar. Não, e fica uma tem briga, que ser, né? você Uma tem que ser disputa política aquela, mas dessa. essa é chinesa. Não, chinesa. tem um detalhe. Na verdade, Ih, travou. Travou lá, doutora? Oi, será que travou? Tá voltando? Tá Oi? Ah, O que a que doutora estava pena. falando, Kátia, é muito óbvio Caiu. que assim, a ideia, gente, é imunizar a maior quantidade de pessoas possível, não importa qual a vacina. Se elas são eficazes, Não, e outra, que cheguem pra você gente. não consegue ter uma vacina que vai conseguir Não. entregar tudo que a gente precisa. Porque Não. a gente tem, no caso da chinesa, a Não, gente da tem Coronavac. 2 doses. 2 doses. Então, você precisa Então, de se mais... você pegar o plano de imunização, a gente tem o plano de imunização aí. Eu acho que a gente tem o número de vacinas os que já estão Não usadas tem em o alguns plano de países, a segunda imunização. tele. Mas foi passado, pelo menos inicialmente, que a ideia é começar a vacinar por grupos de pessoas, Sim. a primeira e de 20 dias depois a segunda O dose. segundo grupo. É inacreditável. Então, gente, se a gente não tem nem um início para a primeira leva, que é Imagina o restante. nem 10% da população, gente, pelo amor de Deus, né? É isso que a Anvisa está esperando do governo federal, uma posição, né, mais correta e que essa situação se Então. resolva, que nós brasileiros queremos estar imunes, salvos e com saúde. Porque isso é uma palhaçada, né? Deixa eu agradecer a doutora Ekaterine. Obrigada, viu? Espero que a gente possa Por nada. conversar ainda no final do ano. E quem sabe com boas notícias que esse povo desse país, não povo, né? Que os nossos políticos tenham um juízo e comecem, pelo menos agora, depois de tanto atraso, fazer a coisa certa, né? é isso. Muito obrigada. Um feliz final de ano para todos, com saúde, que a gente tenha um 2021 melhor. Verdade, mas que vai depender das escolhas que a gente vai fazer daqui até o Sem o dúvida. Réveillon. Porque se continuar sempre. saindo a rodo, não vai ter jeito, não. Obrigada, viu?